A nossa mente é o alvo do grande conflito. O inimigo faz de tudo para poder destruir a gente. Porém, nós temos Deus, que faz de tudo para nos salvar. A lição vai trazer alguma coisa muito especial sobre isso durante essa semana. Vem comigo! E aí, meus faleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal Vira Crente, o canal do Jovem Cristão. Estou muito feliz por estar aqui com você, para a gente estudar a lição jovem aqui, sempre de uma maneira simples, o mais objetiva possível. Eu estou muito feliz de vocês estarem acompanhando, estar interagindo com a gente aqui através dos comentários. Então, o que você tem que fazer aqui? Se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos. A ideia aqui é que você compartilhe com a maioria das pessoas que você puder, para poder ajudar também de alguma forma essas pessoas, tá bom? Agradeço muito a cada um de vocês. E como de costume, nós temos aqui toda semana aí abraços para os nossos inscritos aqui, para a família Vira Crente. Quero começar mandando um abraço aqui para o Bruno. Ele está na igreja de Jerusalém, Cocoal, no distrito de Acará, no Pará. Um abraço para ele, para os jovens e para a distrital dessa galera aí, a Zaira. Temos um abraço também para a galera de Manaus, e esse abraço aqui vai para o Renan está lá em Manaus, para Tamires, que está em Santo Antônio, em Ipitaciolândia, esse negócio mesmo, tá bom? Lá no Acre, um abração para vocês aí. Tem um abraço também para Acácio, o Acácio, ele está em Pirambu, no Sergipe. Um abraço para você, para todos os jovens aí também. Temos um abraço para Rosineide, que é de Granito, no Pernambuco. Um abraço para o Davi, que está lá em Belém do Pará. E um abraço para a Carla, que também é do Belém do Pará. Galera de Belém aí sempre acompanhando a gente. Muito obrigado, um abração para vocês. E vamos para a nossa lição? O título da lição dessa semana é Destruindo Fortalezas. Nome forte, quer dizer, o título é forte, né? E o nosso texto-chave está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, dos versos 3 até o verso 5. Dá uma lida para você compreender. Eu vou contextualizar aqui para você. Paulo escreve para os Coríntios, é a segunda carta, porém, a gente pensa que pode ter uma separação, né, entre a primeira e a segunda. O problema vem da primeira para a segunda. O povo lá em Corinto estava tendo muito problema, estava discutindo com Paulo, o pessoal não aceitava muito a autoridade de Paulo. Alguns falavam que Paulo não era nem tão bom, né, pregando, não tinha uma eloquência, era pobre, aquela coisa toda, não tinha um status. Agora para você ver, o apóstolo Paulo não tinha uma boa eloquência, não tinha uma oratória muito boa para eles. Paulo faz uma visita, consegue resolver muita coisa, porém alguns ainda continuam tendo problema ali, criticando Paulo, falando coisas que não deviam, e Paulo escreve a segunda carta. Esse é o contexto de 1 e 2 Coríntios. São duas cartas, digamos assim, até meio fortes. O capítulo 10, o capítulo 12, tem algumas pancadas que Paulo dá, assim, bem forte. Então, esse é o contexto. Agora vamos para a nossa tirinha. Você acompanha a tirinha aqui, eu vou dar uma colada para eu poder pegar os textos aqui para vocês. Tem o primeiro quadrinho, tem uma data, 1015 a 975 a.C. E aí tem o William Bonner da época, né, o apresentador de jornal aí da época. Por quê? Como imagina em sua alma, assim ele é. Está lá no livro de Provérbios 23:7. Aqui, simplesmente, Deus está falando, Salomão, né, prescrevendo o que Deus passou, que aquilo que nós imaginamos, que está na nossa consciência, que está na nossa mente, é aquilo que nós somos. Na época se usava muito a palavra alma e coração para definir o que vinha da mente. Corta, nós temos um outro quadrinho, 2 quadrinhos, né, século 21. Tá aí, ó, cientistas mostram como seus pensamentos podem causar mudanças em seu DNA. Entenda! Se você teve a curiosidade ou tiver a curiosidade, pega esse QR Code aí que ele vai te levar para um site onde tem ali um artigo que está linkando isso, do pensamento com o DNA. Como isso afeta a gente, como isso afeta o nosso dia a dia. E por último aqui o rapazinho, né? Por essa nem o futuro esperava. Bom, a Bíblia é um livro milenar e coisas que a Bíblia falou lá antes de Cristo, até na época de Cristo, se concretizam hoje. É só o pessoal estudar a Bíblia que entender muita coisa, né? Na verdade, esses problemas com a mente, a luta, o grande conflito, ele existe desde sempre. Muitas coisas que hoje, doenças mentais, problemas mentais, a Bíblia já traz algumas coisas, já existiam desde sempre. Porém, hoje, digamos assim, a gente tem mais informação. Mas Deus tem uma solução para tudo isso e a gente vai aprender aqui na lição dessa semana.
Você perde o sono pensando, pensamento acelerado, as contas para pagar, sermão para pregar, problemas para resolver no trabalho. Como é que é a sua mente aí? Eu passo muito por isso. Minha mente acelerada, pensa em muita coisa. E às vezes nós também temos ações que nós estamos fazendo no dia a dia que nos remetem ao passado. Aí começa a vir pensamentos, aquela guerra de pensamentos. Você se lembra de uma frase que eu falei na semana passada? Pensamentos levam a ações, ações levam a hábitos, e esses hábitos vão nos levar ao caráter, vão nos guiar no nosso dia a dia. Então, a gente tem que tentar controlar a nossa mente. E, falando assim, parece fácil, mas sabemos que é completamente difícil. O inimigo, ele sabe exatamente o que brotar na nossa mente para poder distorcer, para poder atrapalhar. Nós carregamos muitos traumas, muitos pensamentos que nós temos trazem traumas que nós já passamos ou estamos vivendo. E, como eu falei aqui na introdução de sábado, o grande conflito está na nossa mente. Satanás, ele quer destruir de qualquer forma a sua mente. Porém, Deus, ele nos dá uma promessa: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo essa verdade, a gente consegue lutar ao lado de Cristo para poder blindar a nossa mente em alguns aspectos. Não vai fácil, nunca vai ser fácil, porém, Deus promete que ele vai estar sempre ao nosso lado. A lição dessa semana vai trabalhar isso. As artimanhas que o inimigo faz, os detalhes que ele usa para poder estar sempre deturpando e perturbando a nossa mente. Quando Paulo escreve a segunda carta para Corinto ali, como eu falei para você, a situação era complicada desde a primeira carta, ele sabia exatamente das artimanhas do inimigo. E Paulo estava preocupado que essas artimanhas derrubassem a mente das pessoas, inclusive a sua própria mente. Tanto que o capítulo 10, Paulo ali, ele coloca a sua autoridade como um apóstolo de Cristo. Satanás, ele começa a colocar briga, intriga na igreja de Corinto e, como eu falei aqui, muitas pessoas criticam Paulo. E Paulo dá uma chacoalhada e até fala o seguinte, né? Nós temos que derrubar essas fortalezas da mente em Cristo. Se você observar esses versos que nós estamos estudando, Paulo usa uma linguagem militar. Está falando aqui de um grande conflito, da batalha na nossa mente. Satanás, ele vai lutar com todas as forças, como nós falamos aqui. A lição dessa semana, gente, se você observar, ela vai estar repetindo muito isso. Essa batalha, e que muitas vezes nós somos pegos remoendo coisas do passado. Ruminar, a lição traz essa palavra, ruminar. O que é ruminar? É você ficar voltando, mastigando aquele negócio, pensando naquilo. Mas Deus pode nos ajudar a vencer qualquer batalha. Em Cristo nós conseguimos derrubar essas fortalezas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. No verso 5, Paulo fala que nós temos que ser cativos de Cristo. Peraí, mas como assim? Eu vou ser cativo de Cristo e ter liberdade? A verdade vai me libertar? Como eu vou ser preso a alguém? Bom, a gente vai entrar isso agora na lição de terça-feira. Encerramos segunda-feira com um paradoxo. Como que eu vou ser cativo a alguém e eu vou estar em liberdade? Quanto mais nos achegamos a Cristo, quanto mais nos colocamos aos pés de Cristo, mais nós vamos entender a liberdade que Ele nos dá. Tem um negócio aí hoje de procurar, né, o verdadeiro eu, quem eu sou, para onde eu vou, de onde que eu vim. Você tem esses pensamentos? Você tem esses questionamentos na sua vida? Bom, tem muita gente que procura entender quem é longe de Cristo. E quando nós fazemos isso, nós estamos literalmente dando terreno para Satanás chegar e fazer um estrago tremendo. Eu sempre falo o seguinte, a nossa verdadeira identidade nós vamos achar hoje aonde? Dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. E essa palavra vai me levar a quem? Vai me levar a Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala o seguinte, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, qual era a identidade de Paulo? Cristo. Então, nós temos também que ser imitadores dele. Como nós estamos falando aqui, o grande conflito está acontecendo, a batalha está acontecendo. Mas, quando nós procuramos nos achegar a Cristo, ter Ele, a nossa identidade refletida através dele, aí sim, meu querido, você vai saber quem você é verdadeiramente e você vai conseguir controlar os pensamentos. Vão vir pensamentos ruins?
Claro que vão vir pensamentos que não devemos? Claro que vai vir, mas aí nós vamos conseguir separar esse negócio. Controlar pensamentos. Esse negócio parece ser muito difícil, né? E bem complicado. Lendo a parte de quarta-feira, eu lembrei de uma história, na verdade, um vídeo que tem na internet, que é uma encenação e que muita gente fez na igreja, tenho certeza. Um jovem está caminhando e ele encontra Jesus e fala: Jesus, que bom, estava te procurando. Ele está com um banquinho na mão, entrega esse banco para Jesus e fala o seguinte: olha só, esse aqui é o meu banco das decisões. Toda decisão que eu tomo nesse banquinho. Então agora o senhor vai sentar nele e o senhor vai tomar as decisões por mim. Jesus fica muito feliz. Deu a vida nas mãos de Cristo, está ali buscando Cristo e Cristo vai decidir por ele. Chega alguém, fala: ô fulano, tudo bem? Tudo, não sei o que. Cara, vamos no shopping. Aí ele fala: cara, não estou podendo gastar, o cartão está meio apertado. Aí Jesus fala: não, Jesus ali tentando falar, né, não vai, daqui a pouco. Essa pessoa, quando começa a questionar, né, não, mas é só comprar só uma coisinha, só dar um passeio, eu acho que eu vou. Resumindo a história, daqui a pouco Jesus está fora do banco. Ou seja, a pessoa tomou controle novamente. A nossa palavra da rede semântica é controle. E quando nós pensamos com Cristo e para Cristo, Ele vai tomar as decisões, Ele vai nos ajudar a controlar os nossos pensamentos. Agora, quando nós queremos tomar o lugar dele, da nossa vida, como rei do universo, como aquele que controla a nossa mente, nós vamos tomar decisões. Nós vamos ter pensamentos, esses pensamentos vão trazer sentimentos, emoções que muitas vezes não são bons para nós. Então, a palavra da rede semântica é controle. O que eu trago para você aqui, da minha parte? Controle, reconhecer. Reconhecer que eu tenho que dar o controle da minha vida para ele. Obediência. Reconhecer que eu preciso obedecer a Deus para que a minha vida seja controlada por Ele. E lembra do paradoxo lá? Quanto mais Ele controlar a minha vida, mais liberdade eu vou ter. Qual é a sua palavra da rede semântica? Conta aqui nos comentários para mim. Meu saleiro, minha luminária, nós temos uma natureza caída. Não é isso que Davi fala? Em pecado me concebeu a minha mãe. Hoje, para nós, pecar é tão fácil quanto respirar. Só que nós fomos criados para não viver em pecado. Então existe uma boa natureza dentro da gente. Só que essa boa natureza ela só vai brotar quando nós damos espaço para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir Jesus na nossa vida. Em Efésios, Paulo fala para a gente que nós podemos deixar essa natureza ruim e ter uma nova natureza. Quer dizer que eu vou parar de pecar? Não, de maneira nenhuma. Porém, eu vou conseguir ter uma percepção do que é certo e do que é errado. Quais são os pensamentos que eu estou alimentando a minha mente? Você já ouviu essa história? Aquela natureza que você mais alimentar vai ser a mais forte. Aquela que você mais manter, aquela que você mais alimentar, vai destruir a outra. E tudo isso é simples e fácil. Só que para a gente é muito complicado. Que é o que eu falo sempre, um arrozinho com feijão, estudo da Bíblia, oração. Você acordar pela manhã, se ajoelhar e pedir ao Espírito Santo que esteja do seu lado, que esteja te guiando, que te ajude nas decisões do dia a dia, que te livre de tentações, pegar a palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando para você, orar a Deus, contar as lutas que você está passando e o sofrimento que você está passando. Mas você levanta, sai correndo, não pega nem na Bíblia. Passa o dia inteiro sem fazer uma oração. E aí no final você quer que seus pensamentos sejam bons? Você quer que a sua mente seja uma mente renovada? Você quer uma metanoia na sua vida? Se você não toma as atitudes que deveria tomar, peça ao Espírito Santo. Busque, porque ele tem uma função importantíssima e ele está esperando do nosso lado que nós possamos pedir ajuda para ele, que ele quer trabalhar muito na nossa mente. A lição já repetiu várias vezes que nós somos aquilo que alimentamos para a nossa mente. O texto de Provérbios, que nós já citamos aqui também, lá na tirinha, fala que a nossa mente, vai ser aquilo que imaginamos, aquilo que pensamos. Todos nós somos dotados de imaginação, somos dotados de criatividade, mas isso não é para ser usado de qualquer maneira. Isso é para ser usado para a obra de Deus e ao lado de Deus, para que a nossa vida seja um testemunho vivo. A gente está falando aqui de controlar pensamentos, de controlar o que você está pensando. É difícil, é complicado, mas, volto a repetir aqui, quando nós estamos centrados em Cristo, fica mais fácil identificar aquilo que não é bom para a gente e deixarmos de lado. Meu saleiro, minha luminária,
Realmente eu espero que essa lição possa estar ajudando você a ter uma perspectiva diferente, a querer renovar a sua mente. E para isso você tem que alimentar ela com coisas boas, como nós falamos aqui na parte de quinta-feira, estudo da Bíblia, oração, etc. Eu quero indicar para você, se você já tiver acesso a esse livro aqui. Esse livro é o que nós vamos trabalhar esse ano no Impacto e Esperança, a chave da virada. Se você já tem acesso, leia. Essa é a minha primeira leitura do ano, já estou quase finalizando ela. Abre muito a mente da gente e nos ajuda a enxergar muitas coisas que às vezes nós não estamos enxergando. E o que eu estou falando sempre aqui, se está difícil, a sua mente está te trazendo aí alguns problemas, procure ajuda profissional. Mensaleiro, minha luminária, eu espero que realmente você possa buscar a Deus, que Ele pode quebrar todas as fortalezas mentais ruins que tem aí na sua mente. Ele pode destruir tudo isso. Assim como o apóstolo Paulo foi usado por Deus para falar ali com os coríntios, também Deus está querendo usar você para falar para outras pessoas e principalmente que você seja uma fortaleza 100% aí para poder falar do Evangelho de Papai do Céu. Um abraço para vocês, fique com Deus e até semana que vem. Fui.